Vamos lá, queridos. Então agora é o seguinte, eu tenho um experimento para fazer com vocês aqui na bancada. Primeiro, uma pergunta que as pessoas sempre estão fazendo para mim. Professor, como é que calcula o resistor para colocar no LED para ligar em 12 volts, para ligar em 6, para ligar em 10? Eu vou usar esse experimento do LED porque é um experimento de muita didática. Se aprende muito com isso. Então é muito importante que você faça esse experimento para você fixar a lei de Ohm. Vou dar uma dica boba para vocês aqui. Tá vendo aqui o terminal do LED como é que tá sujo? Ó, tá sujo demais. Ó. Sujo não, que esse LED está guardado comigo há muita raça de ano. Então vem aqui com a borrachinha e vou limpar o terminal dele. Deixa eu soprar aqui, passar a poeirinha. Então nós vamos fazer o seguinte, eu quero calcular o resistor que eu vou usar nesses dois LEDs aqui. Como é que eu chego a esse resistor? Eu vou ter que fazer esse cálculo aqui. Voltagem da fonte menos voltagem do LED dividido pela corrente do LED. Então eu preciso de algumas informações. Não é isso? Eu preciso... Deixa eu virar de lado aqui para ficar melhor para vocês. Vamos lá, ótimo, ficou muito bom. Voltagem da fonte, voltagem do LED e corrente do LED, tá bom? Vamos fazer isso aqui, esse experimento? Como é que eu vou descobrir a voltagem do LED? No datasheet, certo? Ou usando o aparelhinho aqui para descobrir qual é a voltagem que ele trabalha. Deixa eu colocar aqui. Coloquei, tá dando para ver aí? Dá, acho que dá, não dá? Vou dar um start. Dá um start, o LED piscou. Então, esse LED aqui tá dando como 2,73 volts. Então vamos anotar isso? O meu LEDzinho, esse LED de alto brilho ali, ele deu 2,73 volts. Então eu descobri a voltagem dele. Então, qual é a voltagem do LED? Vamos botar aqui, para ficar melhor para você. Qual é? Deixa isso aqui, ficou bom. Qual é a voltagem do LED que está dando no aparelho? 2,73 volts. Tá bom? Tá dando 2,73. Então, uma informação eu já tenho. Uma informação eu aqui já tenho. Qual é a voltagem da fonte que eu vou ligar? Vou ligar em 12 volts. Vamos dar um exemplo, que eu vou ligar em 12 volts. Então eu já tenho a segunda informação. 12 volts. Certo? 12 volts. Então eu tenho a tensão do LED que eu descobri no aparelhinho ou datasheet. Eu tenho a voltagem da fonte. Falta o quê? A corrente do LED. Como é que eu vou descobrir a corrente do LED? No chute, igual eu vi um vídeo ainda agora. Ah, todo LED consome 20 mA. Não sei de onde tirou isso. Eu vou saber o consumo do meu LED desse jeito aqui, ó. Eu tenho uma fonte aqui. Isso é uma fonte, o que? Fonte de alimentação é um pack de pilha, tá bom? Ah, isso não é fonte, é pilha. Ai, meu Deus do céu. Deixa pra lá. Então vamos lá, vamos medir o consumo disso aqui, pra gente poder saber o que esse LED aqui consome. Cadê ele, meu Deus? Ele sumiu o LED. Ah, tá lá na parede. Então a voltagem eu descobri, eu quero descobrir o consumo dele, quanto que ele consome efetivamente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o multímetro, vou colocar aqui do lado. Vou manter na escala de 25 miliamperes, tá bom? 25 miliamperes. Vou pegar o meu... deixa eu fazer um negócio melhor para vocês aqui. Botar uma borrachinha aqui atrás e botar uma bateria. Pronto, vai ficar legal. Então o que acontece? Quero saber o consumo do meu LED. Esse LED liga em quanto? Quanto que ele liga? Ele liga em 2,73. Qual é a voltagem que eu tenho aqui? 3,7. Vamos medir para a gente poder ter uma certeza. Vamos medir aqui. Qual a tensão que eu vou encontrar aqui? Tensão é o que? Mede aqui na escala. Vermelho e preto. Qual é a tensão? Vamos lá, vamos medir? Vamos lá, deixa eu segurar com a mão aqui. Então tá aqui. Qual a escala que eu tô? 25. 25 não, tô na escala de 10.
na escala de 10. 10 volts. Então vamos lá, 10 volts. Qual é 10 aqui? 10 aqui. 10. 8. 6. 4. 4. Vai parar um pouquinho antes. 3,7. Olha lá. 3,7. Tá vendo? Antes do 4 ali. Deu para ver. Então qual é a tensão que tem aqui? 3,7 volts. Como é que eu vou saber o consumo? Aí eu vou voltar o multímetro para a escala de quê? 25 mA. Voltei para a escala de 25 mA. Às vezes aqui até eu me enrolo aqui na posição. Aqui. 25 mA. Vou pegar o LED. Terminal menor vai ao negativo. Terminal maior vai ao positivo. O LED acendeu? Beleza, acendeu. Acendeu. Certo? Acendeu. Agora eu vou medir a corrente dele. Vamos fazer o seguinte. Medir a corrente de consumo dele. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte. A posição é ruim, gente, porque Deus primeiro fez o homem para depois fazer o técnico de eletrônica. Senão tinha mais de um braço, mais de 2 braços. Vamos lá, medir, coloquei aqui, tá bom? Deixar esfriar. Ficou firme? Ficou. Aí eu vou pegar aqui sim, ele vai acendendo, vai? Acendeu. O que eu tenho que fazer? Pegar a ponta de prova do meu multímetro, colocar. Ah, professor, tem posição certa? Vamos lá ver. Acendeu o LED? Esse acendeu. Não acendeu? Vamos pegar na posição aqui. Vamos jogar para cá. LED acendeu. Não acendeu? Vamos jogar ele para cá e vou segurar dessa forma aqui. Deixa eu puxar para cá para não fechar curto. Então, LED aceso. É isso? Deixa eu segurar aqui. Eu tenho que descobrir o consumo dele. Seja bem-vindo, galera. Acabou o cartãozinho de memória aqui, me enrolei aqui. Então vamos lá, vamos terminar aqui aquela questão do calculando o resistor para LED. Isso aqui, gente, nós estamos aplicando a lei de Ohm, tá ok? A relação entre tensão, corrente e resistência. Então, quais informações que eu preciso? Qual é a voltagem da fonte que eu vou ligar? No caso aqui, 12 volts. Qual é a voltagem do LED? Nesse caso aqui, 2,73, tá vendo aqui que eu vi no aparelhinho. Ou você vai usar o datasheet. Consumo do LED, 15 mA, nós medimos com o multímetro, não fiquei na base do achismo. Então, como é que nós vamos chegar? Mas antes, deixa eu dar uma explicaçãozinha para vocês aqui. Positivo e negativo, resistor e LED. LED, ele é de 2,73. A fonte, no caso, 12 volts. A corrente do LED eu tenho que medir com o multímetro para ter certeza, para poder calcular o resistor. Tá ok? Então, no caso, eu vou estar calculando aqui R1. Esse aqui seria R1. Aqui embaixo eu tenho um diagrama, mas ficou muito pequenininho, que seria a bateria de 9, resistor e o LED. Também dá para calcular. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos lá, vamos fazer aqui na calculadora. Qual é a tensão? 12. Menos a tensão do LED, 2,73. Igual 9,27 dividido. Aí, no caso, foi 15 miliamperes. Vamos entender esse miliamperes. 1 ampere é 1000 miliamperes. Então, seria a casa de 4 zeros. 15 miliamperes seria 0,015. Tá bom? Igual a 618 ohms. Ou Ohm, né? O certo em alemão é Ohm, mas a gente já tem o hábito de falar isso. Então, seria um resistor de 618. Aí você vai achar esse valor, precisamente. Não existe esse valor. Aí você vai ter que trabalhar arredondando esse valor. Qual é o valor mais próximo que você vai encontrar? Eu trabalho com 1K, que seria 1000 ohms. Não é isso? Você, professor, é 40% a mais. Não tem problema, o LED vai acender do mesmo jeito. Como você vai submeter ele a uma tensão menor do que a que ele já está habituado a trabalhar, vai acontecer o quê? A gente vai ter a durabilidade maior dele. Então, deu para entender como é que fica? Vamos fazer de novo? Vamos lá. Voltagem da fonte, voltagem do LED, descobrir no aparelho ou datasheet, corrente do LED você mede com o multímetro. Você vai fazer o quê? Você vai pegar os 12, vai subtrair o valor do LED, que é 2,73, e vai dar igual, e vai dividir por 0,015, que é a corrente do
LED, igual a 618 ohms, tá ok? Eu arredondo para 1K que eu trabalho com tranquilidade. Mas vamos fazer um experimento científico agora, para a gente nominalmente verificar qual a tensão que vai chegar no LED. Vou fazer o circuitinho aqui com o resistor de 1K direitinho, e nós vamos medir a tensão dos 12, vamos medir o consumo e vamos medir também a tensão que vai ficar abaixada depois do resistor, tá bom? Outra questão, não importa a tensão que você vai ligar, esse LED, ele sempre vai consumir 15 miliamperes, tá ok? Então, nesse caso, eu liguei nessa fonte aqui, ele consumiu o quê? 15 miliamperes. Se eu ligar na fonte de 12 com resistor de 1K, ele tem que consumir os mesmos 15 miliamperes. Tá ok, galera? Eu acho que agora ficou bem explicado essa relação entre corrente, tensão e resistência. Não é isso? É a relação estabelecida aqui. O LED tem uma determinada resistência e ele foi desenvolvido para trabalhar a uma determinada voltagem. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes.